Olá, anos atrás eu conheci o Fábio da Silva Barbosa numa viagem que fiz ao Rio Grande, cidade do estado do Rio Grande do Sul, para conhecer a fanzinoteca Mutação, que foi criada por um projeto do Lao Tzu. Conheci vários fanzineiros lá também. Fábio da Silva Barbosa, ele residia, se não me engano, no Rio de Janeiro, mas quando eu conheci já estava residindo no Rio Grande do Sul, se não me engano em Porto Alegre mesmo, e lá eu soube melhor do seu Reboco Caído. E esse fanzine Reboco Caído, na época ele me convidou, ele era menorzinho, o formato, e eu participei fazendo uma ilustração para a capa. É um fanzine que ele faz até hoje e que tem textos dele e de alguns outros convidados, e a capa sempre ele convida algum artista, algum fanzineiro, algum quadrinista para realizar uma das artes, para realizar a capa, né? Então, recentemente eu adquiri um pacote com o Fábio da Silva Barbosa. Esse pacote me veio, é esse aqui, e dentro do pacote vários fanzines. Então esse meu gazine é para mostrar essa diversidade que ele me enviou, né? Então, a começar pelo Reboco Caído, de número 63, o que eu participei eu já nem me lembro mais qual era o número, né? Mas já faz um tempo. E esse aqui então é um dos mais recentes, não sei se é o mais recente, mas é um dos mais recentes, porque inclusive tem o selo da editora Merda na Mão, que é uma editora que ele co-criou, se eu não me engano, com o Diego Cury. E eles publicaram até um material recente do Edgar Franco Silver Pagé. Então o Reboco Caído é bem interessante, porque traz então uma ilustração de um artista diferente na capa, né? E traz textos internos poéticos e ou críticos, como o do Fábio Barbosa, e de outros autores que ele vem convidando, pelo que eu vejo aqui, né? Por exemplo, tem um texto dele aqui também, tem essa divulgação toda, tem muito a ver com o senso crítico, com as questões sociais, políticas que acontecem no nosso país, né? Então tem muita crítica com relação a bastante questões e críticas poéticas também, né? Então, vários autores. Tem no final aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que a maior parte é do Fábio da Silva Barbosa, porque eu me lembro que ele é poeta também, né? E algumas ilustrações de outros autores na parte interna. Aqui textos, Fábio da Silva Barbosa e artes Reginaldo Barbosa, dessa penúltima página, por exemplo, né? Como eu falei, são textos críticos, incisivos sobre situações políticas, situações sociais, críticas justas, críticas aos nossos sistemas, desde a política até a polícia, e o que acontece de grave com tudo isso, né? E aí no final, na última página, na última capa aqui, tem a divulgação do livro do Fábio, que é Fábrica de Cadáveres, né? Tá aqui. E na parte de baixo, um pouco a camisa da editora Merda na Mão. Bom, esse é um fanzine que veio junto. Vieram outros fanzines também, como os Combo, Coletivo de Artes, né? De fevereiro de 2020, números 9 e 10, que trazem também poesias, ilustrações e matérias internas. São 4 páginas, né? Esse no outro número aqui, por exemplo, também, na parte interna, fala dos 30 anos do fanzine Tchê, com Denilson Reis, né? Então, um fanzine de 4 páginas, interessante, igualmente. E eu vou dar um destaque aqui para o fanzine... Esses 2 fanzines aqui do Jorge Antônio, que eu não conheço, mas é interessantíssimo, são interessantes esses fanzines. Professor Lâmpada apresenta um temporal de... Ele não diz de quê, chuva, né? Mas é de merda. Agora,
É bem interessante, parece que está batida a máquina nessa segunda página, que ele narra um pouco da história da virada de 2010 para 11, quando ele fez a história. Em 2016 ele lançou, né? Em 2017 ele fez uma sequência, né? E aí a história gira em torno dessa chuva de cocô mesmo. Só que sempre tem um viés político, né? Porque ele acusa aqui questões políticas, prefeitura, demandas de salários não pagos, né? Então é bem interessante essa situação, porque é uma alusão, é algo metafórico. E ele narra nesse texto batido à máquina aqui, que num evento que ele estava, uma senhora com um sobrinho folheou esse fanzine dele e viu qual era o teor da chuva e se espantou e disse o seguinte, quando viu o título, né, falou: onde está a poesia nisso? E aí ele usou essa fala dessa senhora depois. Muito interessante, no final aqui nessa página, ele diz, a senhora aparece, a chuva para do mesmo jeito que começou, e aí eu pergunto: onde está a poesia nisso? Está aqui. Ele acaba usando um fato ocorrido com ele e insere na história em quadrinhos, ou então ele refez, era uma outra história em quadrinhos e ele acabou fazendo esta, né? Eu não estou muito certo agora, precisaria reler ali a abertura do texto. E no finalzinho tem uma notícia: Chiasca foi castigada por um temporal de diarreia, mas agora o temporal está atingindo Brasília, já tem cocô no Congresso, vai ter mais ainda, né? Então, não é uma notícia que seja profética ou vá vaticinar, porque é uma história que ele já fez há alguns anos, está aqui 2017, mas que mostra essa recorrência no nosso sistema político passível de críticas ad eternum, né? Aí ele tem outro fanzine que eu recebi, menorzinho, do mesmo autor, Chuva de Cenouras. E aí ele relata também que aqui é o seguinte: resolvi fazer uma HQ em alusão ao escândalo das cenouras ocorrido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então esse escândalo eu não me lembro qual era, né? Mas pela leitura da história em quadrinhos, percebe-se que ele faz a brincadeira de chuva de cenouras, né? E que os professores demandam um salário atrasado para a prefeitura e que a prefeitura relata, né, que no final o prefeito relata o seguinte: esse mês não tenho dinheiro, mas vocês aceitam o pagamento em cenouras? Então pode ser que tenha acontecido isso, como um fato político mesmo, eu não me recordo, né? Nós teríamos que pesquisar. E aí tem esse mini fanzininho aqui com essa questão. Veio um outro fanzine também, o Estagiário Feliz, né? Por Uno Senpai, eu não sei, escrito, desenhado e editado por Senhor Gualda. Então pode ser um nome artístico, né? Cabaré Mutante 2021 é uma história para maiores de 18 anos, e eu não vou entrar em muitos detalhes porque o YouTube, bom, o YouTube não deve ser que nem o Facebook, mas enfim, pode ser que atrapalhe um pouco essa questão de divulgação, né, por causa das imagens. Mas enfim, é um papel muito bom, né? E uma história em quadrinhos catártica, né? Digamos assim. Segue um pouco uma linha aí do Marcati, embora seja diferente. Não é o Marcati, mas tem um pouco a ver em algum outro momento, né? Junto disso, eu ainda recebi, curiosamente, dois exemplares do jornal, são iguais os exemplares, do jornal Transversos, que é um jornal cultural, publicação sob responsabilidade do Centro Socialista dos Trabalhadores do Judiciário, Sestrágio, né? E as matérias são variadas, né? Aqui critica o Big Brother, dentro tem sobre o filme Marighella, né? Tem alguns textos culturais, né? Também, e no finalzinho aqui tem uma matéria sobre a Zap Comics, né? Dos quadrinistas underground dos Estados Unidos, Robert Crumb, Victor Moscovo, o Gilbert Shelton. Então tem essa matéria aqui, uma tira da Mafalda, um jornal
sindicalista ou algo assim, né? Que é sob a responsabilidade do Centro Socialista de Trabalhadores do Judiciário, que eu não sei de qual estado, porque acabei não encontrando aqui, se é do Rio Grande do Sul ou se é do Rio de Janeiro. E aí fica essa dúvida, porque eu não consegui encontrar aqui esses dados, também eu não folhei detidamente. Mas, enfim, está aí, tem matérias culturais de todas as áreas, até mesmo de futebol, né? Bem interessante. Recebi, para finalizar, um folder sobre a língua Esperanto. Curiosamente, é a segunda vez que eu me deparo com ela depois de anos, há umas 2 décadas ou um pouco mais. Eu tive contato com esperantistas, para um deles inclusive eu fiz toda uma parte artística para um CD de show de rock de bandas underground que cantam em Esperanto. Na época eu fiz a capa, inseri uma HQ que é Os Homens Armados de Paz, traduzida para o Esperanto na época, e dialoguei via e-mail, via carta com esse esperantista cujo nome não me lembro, e cheguei a tentar estudar um pouco, vi que não é muito difícil, mas acabei não estudando. Mas é uma língua tida como língua universal em paralelo à língua inglesa. A língua inglesa seria a língua universal comercial, né? E a esperantista seria uma língua em paralelo de união dos povos, né? Então, quem quiser pesquise mais sobre ela, é possível aprendê-la. É uma junção de várias normas de algumas línguas que um idealizador europeu teve essa ideia e criou a língua Esperanto, né? Então, é isso. É bem interessante também. Para finalizar, recebi um pôster do Solano Gualda. E esse pôster tem um selo aqui no personagem que está num skate, né, com uma garrafa de coquetel Molotov ou algo assim, mas está escrito Fora Temer, então foi feito provavelmente na época do governo Temer. Então, esse material todo me veio versátil, diversificado, né, e que, muito curioso, né, por serem a maior parte fanzines, essa diversidade de material mantém esse enriquecimento e essa troca, né, de fanzines, enfim. Na verdade, nesse caso eu paguei um lote com um valor simbólico baixo e assim, uma compra que o Fábio da Silva Barbosa faz, uma venda, né, para o pessoal que quer material fanzineiro, e eu deixei a cargo dele de escolher e me enviar o que ele quisesse. Achei bem interessante e ver essa versatilidade aqui de fanzines. É isso. Até o próximo Gazine. Então, vocês tiveram aqui uma amostragem de alguns fanzines, de alguns autores distintos, né? Alguns catárticos e, em sua maioria, de forma livre, criativa, e sempre tendo esse pé no senso crítico, né, social. Então, quem está entranhado no fanzinato geralmente tem esse senso crítico apurado também, acaba desenvolvendo um pouco mais e acaba se tornando mais crítico com relação a tudo que nos cerca nesse sistema social, político, mundial, nacional e mundial. É isso, até o próximo Gazine.